Galera, tem projetista que projetou torre de eletros em cozinha e fez o cliente perder a garantia do eletrodoméstico por fazer uma instalação fora do padrão. Nesse vídeo eu vou falar 5 regras para você projetar torre de eletrodomésticos sem erro. Então, a verdade é que a cozinha ela é o ambiente que tem mais desafios na hora de projetar. Ela precisa ser funcional, precisa ser prática, precisa atender às necessidades do cliente e isso também envolve muito conhecimento da parte técnica. E um item que se tornou muito desejado é a torre de eletros ou torre quente, né? E para a gente poder projetar com tranquilidade e garantir aí o sonho do cliente e que esse sonho não se torne um pesadelo, você precisa conhecer as regras básicas aí para fazer um projeto de sucesso. A regra número 1 é a ergonomia. Gente, 2 questões com relação à ergonomia. Uma é a altura de instalação do forno e do micro-ondas. Uma altura ideal para a instalação do forno é entre 90 e 1 centímetro, ok? De altura do piso da parte central do forno. Para o micro-ondas, uma altura ideal é de 1,30 m a 1,50 m, o centro do micro-ondas. Lembrando que muito mais alto a gente coloca o cliente em perigo porque pode ser retirada uma sopa, algum líquido quente e derramar em cima dele, tá? Então por isso essas medidas aí de ergonomia. Lembrando que isso tudo também depende da altura do cliente. E número 2, com relação à modulação mesmo, porque muitas vezes é colocado aqui em cima do micro-ondas portas basculantes, né? Então aqui em cima uma cozinha, os armários superiores, quando a gente abre a porta basculante, dá uma altura de 2,20, 2,30, 2,40. Então, não é muito funcional, né? Não é muito ergonômico na hora de abrir e fechar. Por isso que a sugestão aqui é trabalhar com 2 portas. E, no caso desse módulo que fica embaixo do forno, o ideal é a gente trabalhar com gavetas, né? Você pode trabalhar com portas também, lembrando que portas acima de 60 centímetros de largura costumam dar muita manutenção. A dobradiça ela não sustenta a porta durante muito tempo e ela começa a ceder, então é algo que sempre dá manutenção. Por isso o ideal, se você tem um vão maior do que 60 centímetros, é trabalhar ou com 2 portas ou colocar uma gaveta, que inclusive nessa altura aqui baixa, ela é mais funcional também. A regra número 2 é a setorização. Tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre setorização em cozinhas, então vou deixar o link aqui para você poder assistir depois desse vídeo. Então eu quero lembrar que toda cozinha tem uma distribuição melhor de acordo com o formato. Se é formato tipo L, formato tipo U, tem cozinhas com ilha, e para cada tipo de formato existe um local aí que facilita a logística na hora de cozinhar e na hora de preparar os alimentos. Então convido você a ver esse vídeo aí para entender tudo sobre setorização. A regra número 3 é a estética. A questão estética não tem muito a ver com a parte técnica, mas também é bastante polêmica, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês alguns eletrodomésticos que nós utilizamos em projetos de imobiliário de alto padrão que vão valorizar o teu projeto e vão trazer aí sofisticação para o ambiente do cliente, né? Um dos conjuntos mais utilizados é esse da Electrolux, né? Que é um conjunto de forno e micro-ondas dessa linha da Electrolux, que eles têm o mesmo acabamento e os dois podem ser embutidos aí em 60 centímetros. Outro conjunto muito utilizado, que talvez seja o mais comum, é esse conjunto da Brastemp, né? De forno e eletrodomésticos de 40 litros, essa linha Gourmand, que também ela pode ser embutida em vão de 60 centímetros de largura. Eu trouxe para vocês também um conjunto da Electromec que é bastante utilizado, que é esse conjunto Lute, né? Que ele tem inclusive um conjunto de micro-ondas, forno e de gaveta aquecida, né? Falando em gaveta aquecida, a gaveta aquecida também é muito utilizada em projetos de alto padrão e eu sugiro aí que você veja quais opções que tem para entender melhor e poder oferecer para o seu cliente. É um item que vai sempre aí valorizar o projeto. A regra número 4 é a funcionalidade. Com relação à funcionalidade, gente, o que eu quero sempre lembrar vocês é que na hora de projetar o acesso às tomadas, você não coloque as tomadas atrás do eletrodoméstico. Sempre a orientação que a gente dá para o cliente é que as tomadas, né, o acesso às tomadas, ele fique fora da torre de eletrodomésticos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós poderíamos colocar dentro desse vão, certo? Fazer
acesso aqui lateral e colocar a tomada aqui no fundo desse armário. Ou talvez seja prático também colocar ela nesse armário superior, dentro desse armário superior, para que o cliente possa ter acesso rápido a ligar e desligar as tomadas e poder tirar o eletrodoméstico dentro do local. Porque se você tem que tirar esse forno para ter acesso à tomada, é também uma questão de risco, né? E uma questão também de funcionalidade, porque o cabo geralmente é curto, então quando você está tirando o forno, é muito ruim você ao mesmo tempo ter que desconectar ou conectar essa tomada na hora que você está colocando, certo? Então eu quero deixar essa dica aí com relação à funcionalidade. Outra questão com relação à funcionalidade é a profundidade desse armário superior. Ela tem que sempre ser menor, porque nós precisamos aqui de um respiro, tanto para o micro-ondas quanto para o forno. E a regra número 5 para você projetar com tranquilidade e fazer com que o cliente não perca a garantia do produto é você fazer a leitura do manual de instalação de cada produto. É a leitura desse manual que vai fazer muita diferença na hora de você projetar, gente. Porque, por exemplo, olha esse manual aqui que eu trouxe da Electrolux para vocês. Ele fala, inclusive, de como a gente fazer dois tipos de instalação, né? Na primeira opção aqui, quando o forno está alinhado ao móvel, olha que isso aqui, inclusive, é uma questão estética, né? Veja que aqui nós temos a linha do móvel e o forno ele está alinhado com as portas, certo? Veja o espaçamento que ele pede aqui atrás e veja a opção aqui, no caso, quando a gente tem uma vista lateral em corte, né? Olha aqui, eu quero mostrar para vocês também a outra opção, a segunda opção, quando a gente tem um forno sobreposto ao móvel, né? Ou seja, quando essa frente do forno ela está para frente das portas, tá? São duas opções, é uma questão estética, tá? Eu prefiro sempre utilizar essa primeira opção, mas aqui também, se o cliente gosta, você pode sugerir para fazer esse alinhamento pela frente. Então veja, aqui ele fala sobre a ventilação, que precisa ter o forno na profundidade, né? Então, importantíssimo respeitar isso para a gente não fazer o cliente perder a garantia do produto. E aqui nós temos as questões técnicas, né? Então, as dimensões do nicho, veja que ele está falando aqui sobre as distâncias mínimas. Ah, é para tudo igual, Diego? Não, não é para tudo igual. É específico a leitura de cada manual para cada tipo de projeto, tá? Então, veja, aqui tem umas medidas mínimas, tá? 550 mais 30, olha como ele pede aqui uma altura mínima, uma abertura mínima, perdão. E olha, nesse caso aqui, o que ele sugere é para a ventilação. E aqui, gente, o que eu falava com relação à instalação das tomadas, né? Veja nesse caso aqui, nesse exemplo, o posicionamento da tomada elétrica. Olha que ele marca aqui em não ter essas tomadas atrás elétrico, né? Que ele sugere aqui que o correto seja instalar aqui para fora ou nas laterais, certo? Nesse caso, é de um forno embutido numa bancada, mas o mesmo a gente aplica no caso de torre de elétricos. E tem alguns fornos, gente, que são a gás, né? Então, o mesmo caso aqui no acesso à válvula de gás, veja que o posicionamento recomendado deles aqui é fora do local. Ele orienta também aqui em possíveis posições dos pontos de gás, ele orienta a colocar, por exemplo, no piso também. É uma boa opção. Então, aqui ele sugere necessidade de adequação dos pontos de gás nas posições B, D, F ou C, né? Então veja que ele orienta a você retirar o ponto de gás, né, para dar acesso, inclusive por uma questão de segurança, de corte, né, no caso de um vazamento, que não esteja atrás do forno. Certo, gente? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou colocar aqui no link, na descrição do vídeo, os cursos que tem disponíveis para você aí buscar mais conhecimento e se destacar dos concorrentes no ramo de móveis planejados de alto padrão. Vejo vocês no próximo vídeo.